Efésios 4, 8 a 10. Primeira leitura, Mateus 12, 40 e depois Efésios 4, 8 a 10. Com o tema da mensagem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nesta tarde vamos pensar um pouco o que é que aconteceu desde que o Senhor Ele exclamou a 7ª frase na cruz do Calvário. A 6ª foi: está consumado, está feito. A 7ª foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Desde esta frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, até ao momento em que Cristo aparece a Maria Madalena com o corpo glorificado, ressuscitou com o corpo glorificado, passaram 3 dias e 3 noites. O que é que aconteceu nessa altura? Será que Cristo ficou inerte, fez nada? Sem movimentação? Vamos pensar um pouco nesta tarde acerca disso. O primeiro versículo, Mateus 12, 40, diz: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites no seio da terra. É, amados irmãos, o tema da mensagem. Efésios 4, 8 a 10. Diz assim: Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Depois de pregar milhares de mensagens desde os 14 anos que eu faço e sou pastor há 20, chega a este tema e esta mensagem que tenho para mim, talvez o maior desafio aceito pelo meu coração. Desejo falar dos 3 dias em que Jesus morreu fisicamente até à sua ressurreição com o corpo glorificado. Será que a morte em algum momento limitou Jesus como Deus? Não. A morte não pode limitar Jesus como Deus. O seu corpo, sim, ficou limitado, sempre esteve dentro de um corpo. Mas como Deus, a morte nunca o pôde limitar, nada, nem ninguém. Jesus como homem teve seu corpo na tumba 3 dias. Mas como Deus mal exclamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele entrou numa missão de 3 dias às profundezas da terra, cumprindo uma promessa esperada por todos os nossos irmãos antes da cruz. Amados irmãos, nós temos a cruz ao centro. Existe um antes da cruz, existe um depois da cruz. Amados irmãos, nós viajamos até à cruz pela fé ao passado, mas os nossos irmãos antes da cruz viajavam pela fé para um futuro, acreditando que o Messias, o Yeshua, ele viria e cumpriria tudo aquilo que os profetas haviam anunciado. Amados irmãos, sabemos que antes da cruz, as ofertas para aplacar o coração de Deus eram as imolações dos animais e os pecados eram cobertos. Imaginem, amados irmãos, como um lixo que não pode ser visto, mas é tapado com um tapete, mas continua lá.
Mas quando Cristo veio à cruz, Ele não veio só cobrir os pecados, Ele veio aniquilar o pecado e aniquilar a consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Logo, amados irmãos, antes da cruz, ninguém poderia entrar no lugar santíssimo a não ser um homem uma vez por ano, para fazer precisamente a expiação pelo pecado do povo. Mas depois da cruz, o véu se rasgou de alto e abaixo, em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelas carnes rasgadas de Jesus. Nós temos acesso ao lugar santíssimo. Existe um antes da cruz, existe um depois da cruz. Existe um meio de nos movimentarmos que se chama fé. Os nossos irmãos olhavam para a frente, nós olhamos para trás. Aleluia, glória ao Senhor. Eu quero trazer ainda outro texto, a partir daqui os irmãos escutem, por favor, que diz assim: glória a Deus, glória a Deus. De sorte, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Agora digam comigo, amados irmãos, para vocês não esquecerem isto: dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Hoje vamos falar debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, debaixo da terra refere-se precisamente à missão que Jesus Cristo foi fazer nestes 3 dias. Glória a Deus. Nos céus houve alegria. Dos céus houve alegria, porque Cristo exclamou: está consumado. Na terra, amados irmãos, também houve alegria, embora em algum momento não houvesse compreensão em relação a isso, quando viram o corpo de Cristo apenas, mas depois perceberam, houve alegria. E também debaixo da terra, amados irmãos, todos tiveram que confessar que só o Senhor é Deus. Todo o joelho teve que se dobrar, o reconhecendo como o grande Deus, autor da vida, que venceu a morte em forma humana. Glória a Jesus. Estando a cruz no centro, único meio de salvação, nossos irmãos do passado olhavam para o futuro e, através do transporte espiritual que se chama fé, era-lhes imputada a justiça. Ou seja, mesmo vivendo fora do tempo da graça, viajavam no tempo pela fé até à cruz e acreditavam em algo que ainda não tinha acontecido, mas iria acontecer. Vejam, amados irmãos, a importância do êxito de Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele está no jardim do Getsemane, como homem, 100% homem, Ele está em aflição. Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, mas se for possível, passa de mim este cálice. Embora, Senhor, não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. E Deus não pôde permitir que este cálice passasse. Ele tinha que o beber, porque se Cristo falhasse a sua missão na cruz, estava colocando em causa milhões de almas que aguardavam a grande notícia da sua vitória na cruz do Calvário
E a frase que ele exclamou: está consumado. Amém, amados irmãos? Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Os irmãos, pensem ainda nestes versículos que vou ler. Eu não quero que vocês percam agora o fio à meada. Escutem, por favor. Diz assim a santa palavra do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque Deus disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, centro da terra. Não deixarás a minha alma no Hades. Estamos a falar de Davi, estamos a falar muitos anos antes da cruz. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi, Daniel, Abraão, Jeremias, Isaías, todos eles estavam no centro da terra, esperando, amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo entrasse como autor da vida, aquele que venceu a morte, e pudesse dizer: filhos, finalmente eu vou levar cativo o cativeiro. Glória ao Senhor. A partir de agora não lhes é apenas imputada justiça pela vossa fé, mas agora vocês estão, a partir deste momento, justificados, porque a salvação está feita, está completa. Não é mais um cordeiro, um animal que morreu, mas o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Oh, glória a Deus. Pois não deixarás a minha alma no Hades, dizia Davi. Da mesma forma, agora nós que vivemos depois da cruz, também temos que viajar pela fé para o passado e acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, mas também acreditar na sua missão de 3 dias no centro da terra. Amados irmãos, o que a Bíblia nos fala em relação ao centro da terra. Eu não quero entrar em pormenor, podia, mas não quero entrar em pormenor passível de discussão teológica. Não. Mas de forma simples, dizer o que a Bíblia nos informa em relação ao assunto. Amados irmãos, difícil é descomplicar algo que parece complicado em algo simples, é o que eu quero fazer hoje. E complicado é complicar aquilo que é simples em complicar. Vamos, amados irmãos, tentar simplificar e falar apenas daquilo que a Bíblia fala claramente, sem entrar em discussões teológicas. O próprio Jesus explicou que existe no centro da terra um lugar chamado Hades ou Seol, que é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, lugar que é separado em 2: almas salvas e almas condenadas. Estão a entender, amados? Jesus explicou, trazendo a história do rico e do Lázaro, que eu gostava de partilhar com os irmãos, o essencial, aquilo que tem a ver com o tema da nossa mensagem. Para quem não conhece a história, refere-se a 2 personagens, um rico, avarento, e um outro pobre que comia do lixo desse rico. Ambos morreram, e aqui surge o que nos interessa. Esta situação, se quiserem acompanhar, está em Lucas, no capítulo número 16, Lucas 16, 22 a 26, e diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda
a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Consolado e tu atormentado. Logo depreendemos que existe um lugar de consolo e um lugar de tormento. Os dois morreram, foram levados para o Hades. O Hades, ou Seol, tinham dois compartimentos, com um abismo que os separava. Um lugar era um lugar de tormento, outro lugar era um lugar de consolo. Vamos simplificar isto, não vale a pena complicar mais. Os irmãos entenderam até aqui? Glória a Deus. Versículo número 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente maus. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Amém, amados irmãos? Versículo 22.